Olá, estamos aqui para mais um vídeo e hoje o estudo é em 2 Reis, capítulo 6. Olha só o que a Bíblia diz. No versículo 6 vem contando uma incrível história que aconteceu e vocês vão se deleitar na maravilhosa, o que diz a Bíblia, a qual está sendo filmado, porque a maior coisa, mais importante de ser vista e lida é a Bíblia, a palavra de Deus. Então vamos lá, pegue tua Bíblia e acompanha comigo. Olha só o que diz o versículo 1 em diante. Certo dia, os membros do grupo dos profetas disseram a Eliseu: Como vê este lugar onde nos reunimos? É pequeno demais. Vamos descer ao rio Jordão, onde há muitos troncos, e construir ali um lugar para nos reunirmos. Né? Eles estavam juntos e eles queriam construir um lugar para eles se reunir, um lugar maior, né? E aqui no versículo adiante aqui, olha o que diz. Está bem, disse Eliseu, podem ir, venham conosco, sugeriu um deles. Eu irei, disse ele. E foi com eles. Quando chegaram ao Jordão, começaram a derrubar árvores. Enquanto um deles cortava um tronco, a parte de um ferro do machado caiu no rio. E o homem disse assim: Ai, meu senhor, gritou, o machado era emprestado. Você sabe que quando, por exemplo, você pega um machado ali, você vai cortar um tronco, uma árvore, qualquer coisa, você sabe que o ferro ele afunda. Ele afunda pro rio, ele não boia porque é pesado demais. Né? E aquele homem ficou preocupado porque o machado era emprestado. Mas olha só o que acontece. Olha o disse aí, ó. E quem faz essa pergunta? Eliseu, né? Que é o homem de Deus. Versículo 6, olha o que diz. Onde caiu? Perguntou o homem de Deus. Quando mostraram o lugar para Eliseu, ele cortou um galho e jogou na água e fez o ferro do machado flutuar. Pegue-o, disse Eliseu. O homem estendeu a mão e o pegou. Olha só o que Eliseu fez. Ele pegou um galho. Sabe aqueles galhinhos de árvore que você pega, assim, às vezes para fazer alguma coisa? São galhos, assim, bem fracos. Você joga em cima da água, ele não afunda, porque ele é leve. E vocês vão conhecer mais sobre Eliseu. Vocês ficam perguntando, mas ele era um homem... Eliseu era uma pessoa comum como eu e você. Mas ele tinha uma coisa de diferente que vocês vão ver na Bíblia no decorrente do estudo que a gente vai estudar sobre o capítulo 6, ok? Para que você compreenda o que está escrito na Bíblia. Ok? Vamos lá. E aí, Eliseu jogou esse galho e vocês ficam pensando, como pode o machado vir aparecer do nada e... Mas vocês vão ver qual era a coisa diferente que Eliseu tinha dos demais. Vamos dar continuidade? Diz assim o versículo 8. Quando o rei da Síria estava guerreando contra Israel, consultava seus oficiais e dizia: Posicionaremos nossas tropas em tal lugar. De imediato, o homem de Deus advertia o rei de Israel: Não se aproxime de tal lugar, pois os sírios planejam posicionar suas tropas ali. E o rei mandava um aviso para um lugar indicado pelo homem de Deus. Várias vezes ele advertiu o rei que ficasse alerta naqueles lugares. Furioso com essa situação, o rei sírio reuniu seus oficiais e perguntou: Qual de vocês anda informando o rei de Israel sobre os meus planos? Ó meu senhor, o rei, não somos nós, respondeu um dos oficiais. Eliseu, o profeta de Israel, revelava ao rei de Israel até as palavras que o Senhor diz em seus aposentos. Vocês estão compreendendo? Deus, quando ele usa um profeta, através de sua palavra, não de coisas mentirosas, como hoje em dia vemos muito, né? Então devemos ter muito cuidado. Quais são as características de um profeta verdadeiro, o qual a Bíblia diz, e se vocês quiserem
posso fazer um vídeo apresentando de acordo com a Bíblia para vocês, tá? E aí, o rei, ele ordenou, aqui no versículo 13, vão e descubram onde ele está, para que eu mande capturá-lo. O rei queria capturar Eliseu. Porque ele ficou, pô, ó, tudo que eu faço esse homem sabe? Por que ele sabia? Porque Deus estava com ele e não há nada escondido que Deus não possa saber de mim, de você. Deus, ele conhece o meu pensamento, ele conhece o teu pensamento. Ele sabe o que vai passar mais adiante. A gente só sabe o agora que a gente está vivendo. A gente não sabe daqui a uma hora como vai ser. E Deus, ele sabe de todas as coisas. E ele usava essas pessoas simples para levar sua palavra. Eram pessoas que não viviam no luxo, pessoas simples, pessoas que andavam quilômetros e quilômetros pregando o evangelho verdadeiro a todas as pessoas, pedindo para que se arrependesse de seus pecados. E vamos lá para a Bíblia para a gente compreender melhor. Então lhe informaram, Eliseu está em Dotã. Assim, certa noite, o rei da Síria mandou um grande exército com muitos carros de guerra e cavalos para cercar a cidade. Preste bem atenção nessa parte aí, ó. O rei mandou o quê? Ele mandou um grande exército e muitos carros de guerra. Vocês estão prestando atenção nessa parte? Por quê? Vocês vão compreender já já. Na manhã seguinte, o servo do homem de Deus se levantou bem cedo. Ao sair, viu que havia soldados, cavalos e carros de guerra por toda parte. Ai, meu senhor, o que faremos agora? Exclamou o servo. E olha o que Eliseu respondeu para ele, aqui no versículo 16. Não tenha medo, disse Eliseu, pois do nosso lado há muito mais do que do lado deles. Vocês pararam para pensar? Do nosso lado há muito do que do lado deles. Vocês têm a ideia, a capacidade da confiança daquele homem que era considerado um homem de Deus. Fica tranquilo. Se Deus está conosco, não há exército que pode vir 1 milhão de pessoas, pode vir 2 milhões. Se Deus está conosco, ele nos protegerá. E Eliseu, olha qual foi a atitude de Eliseu no versículo 17. Eliseu poderia se desesperar, Eliseu poderia recorrer a outras coisas. Versículo 17. Então Eliseu orou e disse assim para Deus: Ó Senhor, abre os olhos dele para que veja. O Senhor abriu os olhos do servo e ele viu as colinas ao redor de Eliseu cheias de cavalos e carruagens de fogo. Aquele servo que disse para Eliseu: ó Senhor, nós vamos morrer. Eles vêm em quantidade grande. E Eliseu disse para ele: não tenha medo. E Eliseu orou: ó Senhor, abra os olhos dele. E aquele servo, ele viu que eles não estavam só. Ele viu colinas, cavalos, carruagens de fogo, porque quando Deus está com a gente não pode ver, mas ele cerca, a gente é cercado por anjos, querafins e querubins. A gente tem anjos que nos acompanham, que nos protegem. É só você ler o livro A Verdade sobre os Anjos, da autora americana Ellen White. Eu recomendo você ler, eu já li ele. Olha só, quando os olhos daquele homem foi aberto, ele viu. E olha o que diz aqui no versículo 18. Quando os sírios avançaram na direção de Eliseu, o que Eliseu fez? Ele orou. Os sírios vinham com muita gente, muito carro, talvez poderia ser milhares de pessoas. Muita gente, carros de guerra, cavalos de guerra. E Eliseu, a atitude de Eliseu foi o quê? Foi orar. Jesus, quando ele estava em meio a ser crucificado, o que Jesus fez? Ele orou.
Jesus, ele passava mais tempo em oração, muito tempo em oração Jesus passava com o Pai. E é necessário que hoje nós também tenhamos essa conexão, passemos mais tempo orando, confiando mais em Deus. Porque se eu não confio, como que eu vou querer obter alguma coisa? A confiança ela vem muito mais a oração, o poder da oração, ele é realmente, em Efésios capítulo 6 você vê, vistam-se de toda a armadura de Deus, que é a palavra, a Bíblia. A Bíblia também diz, orai sem cessar. Então não há outro meio de vencer se não ser pelo meio de oração. Então a atitude de Eliseu, qual era a grande diferença entre Eliseu e eu e você? Era um homem de oração, um homem de Deus, que confiava plenamente no Senhor, que orava, fazia uma oração sincera, não pedindo por ele mesmo, mas pedindo para outros. Talvez a nossa oração seja... Não estou dizendo que aqui a gente não pode pedir as coisas de Deus, é claro que sim. Mas a gente tem que conversar com Deus como a gente conversa com um amigo íntimo, que a gente passa 3 horas conversando em redes sociais e em outras coisas. Por que não passar horas e horas falando com o nosso Pai? Tudo o que a gente está sentindo, né? Então vamos lá. Eliseu o quê? Orou. O Senhor, ó Senhor, fazer que fique cegos. Eliseu orou para que eles ficassem cegos, não cego assim de visão assim, mas para que eles não... Vocês vão entender. Vamos lá para a Bíblia. E o Senhor fez que ficassem cegos conforme Eliseu havia pedido. Então Eliseu saiu e lhes disse: vocês tomaram o caminho errado. Esta não é a cidade certa. Sigam-me e eu os levarei até o homem que procuram. E ele os guiou a da cidade de Samaria. O Senhor fez que eles ficassem cegos. Olha, presta atenção. Eles chegaram até Eliseu. O que eles vinham fazer até Eliseu? Eles vinham capturar Eliseu, né? E o Senhor fez o quê? Eliseu orou, ó Senhor. Aquele servo, vocês viram que aquele servo, Eliseu orou para que ele enxergasse. Aquele servo viu carruagens de fogo, né? O Senhor abriu os olhos dele. E aí Eliseu pediu para que eles ficassem o quê? Para que eles não vissem. E na hora que eles viram Eliseu, vocês viram que eles até seguiram Eliseu, para vocês verem o quanto Deus é poderoso. Mas a resposta dele de oração, sim, não me espera. A gente tem que compreender isso também. E aí, olha o que diz no versículo 20. Assim entraram em Samaria. E o que Eliseu fez de novo? Eliseu orou. Pela 3ª vez a gente vê tudo, as coisas que Eliseu, os problemas enfrentados, tudo era o quê? Com a oração. Eliseu orou. E o Senhor, ó Senhor, agora abre os olhos dele para que vejam. Já a 3ª oração de Eliseu foi o quê? Para que abrisse os olhos daquele exército grande que veio. E diz assim, ó Senhor, agora abre os olhos dele para que vejam. O Senhor abriu os olhos dele. E descobriram que estavam no meio de Samaria. Olha para você ver. Eles estavam indo para capturar. E aí o Senhor o quê? Eliseu faz uma oração e é atendida. Faz outra e é atendida também. E aí quando os olhos daquele homem, olhos abertos assim, quando eles entram na sã consciência deles assim, não, onde eu estou? O que eu estou fazendo? E aí eles estavam no meio de Samaria. E quando o rei de Israel viu, perguntou a Eliseu: devo matá-los, meu senhor? Devo matá-los? E o rei de Israel, quando soube que o sírio estava ali, um grande exército, olha, agora eles estão no nosso território, né? Fazendo um comentário aqui. Agora vamos matá-los eles, agora é a oportunidade. E olha só o que Eliseu disse. Claro que não, respondeu Eliseu. Eles não são prisioneiros que você capturou na batalha. Dê-lhes comida e bebida e mande-os de volta para casa para o senhor deles. Olha a atitude de um homem de Deus. O rei de Israel, ele queria matar eles. Mas Eliseu disse, não, aqui não. Dei comida a eles e mandem de volta ao senhor deles. Uma atitude correta de ser tomada. E olha o que diz no versículo 23. Então o rei lhes ofereceu um grande banquete
e os mandou de volta para casa, para o senhor deles. Depois disso, os invasores sírios não invadiram mais a terra de Israel. Olha para vocês verem, né? Como vocês viram lá no início, a intenção era capturar. E ele mandou muita gente, muitos guerreiros, cavalos e aí, por uma oração sincera de uma pessoa que, como eu, como você, mas orava, tinha confiança plena no Deus vivo. Não aquela confiança rasa que só quando está passando por alguns momentos bons, mas aquela confiança de que seja feita a vontade do Senhor. Ele vai me livrar de acordo, se for da sua vontade. Então aqui nessa história vocês tiram muitos exemplos aqui que eu poderia estar citando para vocês, né? Que já estão aí com 15 minutos já e 48 aqui gravando. Mas é importante. Para Deus a gente tem que ter tempo. A gente temos que ser homens e mulheres de oração, homens e mulheres de Deus. No tempo que estamos vivendo, não há outra maneira de nós se livrarmos do perigo, a não ser pelo meio da oração, jejum, ajudando o nosso próximo, não por obrigação, não para se mostrar, mas por amor a Deus. E aqui, se aquele rei não tivesse obedecido a ordem do homem de Deus, que não vinha dele mesmo, vinha de Deus, se ele tivesse matado os assírios, ele teria sofrido consequências, porque a gente sempre sofre consequências pela nossa desobediência, por querermos seguir o nosso próprio caminho, por não consultar a Deus do que eu e você necessita. Sempre tem consequências e às vezes a gente culpa. Às vezes nós mesmos somos os próprios culpados porque a gente sabe o que tem que fazer e não faz. Eu sei que é difícil, eu sei que não é fácil, mas para isso a gente tem que pedir ajuda de Deus com humildade, em oração, em humilhação perante Ele, Rei dos Reis, Senhores dos Senhores, para que nos ajude segundo o que necessitamos. Vocês estão vendo que não adianta ter muitas posses, não adianta ter várias coisas e perder o principal, que é a salvação em Cristo Jesus. Não há outro meio. Vocês estão vendo que a Bíblia deixa claro, não o que eu quero, não o que eu acho, mas sim o que está escrito. É importante que venhamos refletir sobre isso também. Busquem-o. Isso serve tanto para mim que estou falando para vocês, quanto para vocês que estão ouvindo aí do outro lado. Então essa foi a reflexão de hoje. Desejo para vocês um lindo sábado na presença do Senhor. Compartilhe esse vídeo, deixe seu like, para que pela graça de Deus esse canal aumente para a honra e a glória de Deus.